Boa noite a todos que nos acompanham, né? Boa noite a todos os irmãos e irmãs, aos amigos e amigas que nos acompanham aí pela internet. Queria desejar a todos graça e paz do Senhor Jesus e gostaria de começar esse nosso culto de domingo à noite, a pregação dessa palavra, né? Com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que enriquece os nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, porque a tua palavra nos transforma, ela nos modifica. E eu quero colocar nas tuas mãos agora, pedindo que eu seja usado por ti, conforme a tua santa vontade. Quero também entregar os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nos assistindo agora, para que eles consigam, Senhor, receber daquilo que é a tua palavra e serem transformados. Toca no coração, libera a mente, mantenha a atenção e o foco para que a tua obra possa ser realizada nas nossas vidas. Afinal de contas, essa palavra é a tua palavra que serve para todos nós, pois ela não volta vazia e ela sempre atua nas nossas vidas de uma forma transformadora. Obrigado em nome de Jesus. Pessoal, boa noite. É o Diácono Eduardo quem está falando, né? Eu gostaria de trazer vocês para uma passagem para a gente começar a nossa pequena reflexão, né? Lá no Salmo de número 56, queria ler somente os versículos 3 e 4, né? Se vocês puderem abrir a Bíblia e fazer um acompanhamento, eu vou fazer a minha leitura aqui vendo no monitor, né? Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amém. Bom, o que eu queria chamar a nossa atenção, né? Olhando a palavra de Deus, nós percebemos aqui um homem que está manifestando o medo dele diante das situações, né, que a vida dele trouxe para ele. No caso aqui a gente está olhando um salmo, né, e nesse salmo a gente percebe esse medo e ao mesmo tempo o texto nos diz que ele confia em Deus, né, confiarei em ti. Parece um pouco paradoxal, mas não é. Isso faz parte da nossa própria vida. E eu digo isso e estou trazendo essa temática que Deus inspirou para que nós possamos refletir a respeito do nosso próprio coração e da nossa conduta junto a Deus. Deus não muda, Deus é fiel, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o será amanhã. Se o nosso coração tem medo, e isso faz parte da nossa vida, olhando principalmente para essa situação, esse cenário que nós vemos hoje, que é um cenário onde as nossas vidas, elas sofrem com as incertezas, né? As incertezas do dia a dia, as incertezas de trabalho, as incertezas de como tratar a família, de como vai ser a escola, né? Esse conjunto de incertezas pode trazer medo ao nosso coração. E esse medo não pode tirar de nós a confiança que nós temos em Deus, que vai nos trabalhar, que vai operar nas nossas vidas, para que nós possamos seguir adiante, né? Então, tratando desse medo, aqui especificamente nesse texto, nós vemos o medo em relação aos homens, né? Tanto que ele termina o versículo colocando que o que pode fazer, né, um simples mortal. Esse mortal somos nós também, né? Somos mortais nessa terra, porém, em Deus nós somos imortais, por causa da salvação em Cristo Jesus. Bom, esse receio que nós temos, eu digo em relação aos homens, porque nós vivemos em sociedade e temos uma liderança feita por homens. Então é normal que nós tenhamos chefe, que nós tenhamos governantes, que nós tenhamos as autoridades que também zelam pelas nossas vidas, mas também determinam elas. E muitas situações, nós dependemos muitas vezes de que o homem faça alguma coisa por nós, mas acima do homem está Deus.
E muitas vezes nós tememos por causa dos homens. E devemos confiar em Deus, né? Eu gostaria de trazer outra situação que também aconteceu, né? Esse caso foi um caso que aconteceu num barco. Queria falar a respeito do livro de Lucas, né? Quero trazer Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25. É aquela situação onde os discípulos vão para o barco, né? E eles estão lá no barco com o Senhor Jesus. Pode projetar para eu fazer a leitura? Vamos fazer a leitura então. Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 25. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Aqui estamos falando de Jesus que está no barco, que assim é a nossa vida. Jesus se encontra no barco conosco, e nesse barco nós de novo temos situações apavorantes até, que foi o caso aqui desses discípulos. Situações onde nós não temos o controle, situações onde algo acontece na nossa vida que muda a vida, nos gera uma insegurança. Nós temos nesse tempo, que é um tempo de reclusão, né? É um tempo onde o convívio social está diminuído, onde nós temos a situação das empresas, a situação das pessoas que cuidam de outras pessoas com as suas receitas reduzidas. Muitas coisas têm acontecido nesse cenário, trazendo uma insegurança, uma instabilidade, como que uma tempestade que chega nas nossas vidas e acaba sacudindo o nosso barco. E, obviamente, semelhante aos discípulos, nas nossas vidas nós também passamos a ter medo, né? Mas é muito interessante porque eles estavam com Jesus no barco, do mesmo jeito que nós estamos com Jesus dentro das nossas vidas, tomando conta delas. Ele faz parte dessas vidas que nós temos, né? E o que acontece conosco é uma situação de medo, mesmo com Jesus no barco. De novo, a nossa humanidade, né? Conforme a gente começou falando a respeito do medo e falando a respeito da confiança em Deus. Naquela ocasião, os discípulos ainda não tinham tido todo o entendimento a respeito do poder de Jesus, né? Ele é Senhor das nossas vidas. As nossas vidas estão nas mãos dele. E ele cuida das nossas vidas de uma forma poderosa, de uma forma que ele sabe o que está acontecendo, né? Quando Jesus está dormindo no barco, não significa que não tem nada que ele esteja fazendo. Ele está fazendo, ele está tomando conta das nossas vidas, sim. Mas nós temos um papel dentro do barco. E Jesus aqui chama a atenção, falando para eles que a questão era que eles não estavam com fé, né? E aí eu volto no versículo que nós fizemos aqui na abertura, falando: confiarei em ti. Mas confiar em ti e ter fé, como funciona isso, né? Como que na nossa vida nós vamos trabalhar esse tempo de Deus para que a nossa fé se fortaleça e a gente consiga confiar em Deus? Essa fé, ela precisa obviamente ser desenvolvida, né? E quando eu falo de desenvolver a fé,
É nessas situações que a gente experimenta a palavra de Deus, que a gente experimenta a presença de Jesus nas nossas vidas. Quando nós estamos diante de Deus, e aí eu peço agora que você pense, se coloque agora como Deus estando presente no teu barco, na situação de vida que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando, né? Sem olhar o contexto geral, cada um tem um contexto muito específico, tem uma situação que tem o seu lado delicado, que tem o seu lado difícil de compreender, mas que a gente ouve Jesus pedindo para que nós tenhamos fé, né? Que nós venhamos a crer. Ele não está pedindo para a gente não ter medo, ele não está pedindo nada que não seja continuar acreditando que Deus vai mudar a situação. A gente não sabe, lendo esse texto, em quanto tempo houve a mudança, né? Quanto tempo levou para Jesus se levantar e quanto tempo ele repreendeu. A gente só vê o que ele acabou fazendo, né? E quando a gente olha o resultado, o espanto era pelo tamanho do poder dele. Então, a confiança em Deus tem que estar no nosso coração firmada, porque Deus pode fazer as coisas. Deus pode mudar a situação, né? E essa situação que a gente está vivendo, essa situação específica que você está vivendo na sua casa, coloque diante de Deus. Chegue diante da presença de Deus e apresente a Ele os seus temores. Apresente aquilo que você não consegue controlar. Aquele barco não tinha controle. E olha que quem estava dentro do barco eram pescadores, pessoas que tinham uma certa experiência em lidar com águas. E ainda, eles estavam dentro de um lago, não era nem um mar, era um lago. Depois, olhando no texto, você pode conferir. E mesmo assim, estava tudo muito agitado. Olha como Deus pode fazer diferença na nossa vida e olhando para o nosso lado emocional, para os nossos temores, para o nosso cuidado. Eu sei que nós temos a responsabilidade, mas a responsabilidade, ela não está acima da nossa confiança em Deus. Primeiro eu vou confiar em Deus, porque Ele vai fazer. E a minha responsabilidade, eu vou sujeitá-la a Deus, porque sem Deus, eu não vou conseguir fazer com que a tempestade se acalme. Sem Deus no meu barco, eu não vou conseguir voltar para o tempo de calmaria, que era o que ia trazer paz ao meu coração, ao nosso coração, né? Todo mundo que vive uma situação complicada, certamente clama a Deus de dia e de noite para que essa situação se resolva de alguma forma. E isso não vai mudar nas nossas vidas. A tempestade veio com Jesus dentro do barco. Foi o próprio Senhor Jesus quem conduziu os discípulos para aquele lugar. E assim eu vejo na nossa vida também. Nós somos conduzidos, nós somos levados. E Deus está conosco. Deus está no barco. Deus está tomando conta da situação. A mim compete ter fé de que Ele vai mudar o quadro, continuar confiando em Deus. E eu gostaria de fazer mais uma leitura, né, num outro trecho agora da Bíblia, vendo uma situação de dificuldade, até mesmo para crer, né? Porque nós também temos essa dificuldade muitas vezes, dependendo da situação, né? Vamos ver lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, não é livro, é Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 24. Vou fazer a leitura na tela. Diz assim: então, eles o trouxeram. Bom, só para criar o contexto que eu acabei não falando. Esse é um contexto onde havia uma multidão, estava havendo uma discussão e tinha um menino que estava endemoniado, né? E Jesus apareceu naquela situação perguntando o que estava acontecendo e aí trouxeram para ele. Vou fazer então a leitura, né? Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele.
muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ora, aqui nós vemos o cenário onde Jesus desafia o homem na sua fraqueza. Se podes, quer dizer, está diante do Senhor Jesus, que pode todas as coisas. E o homem revela a sua fraqueza quando diz, creio, mas ele pede ajuda na incredulidade. Assim eu também entendo que deve ser o nosso comportamento, é um ensinamento aqui, de nos chegarmos para Jesus, mostrando a parte que nós cremos e também a parte que nós não cremos, pedindo ajuda para Ele. Eu digo isso porque existem situações que a gente não entende nada, absolutamente nada. A gente ora, pede a Deus e parece que as coisas não vão bem. Mas esse homem teve a coragem de chegar diante de Deus, na presença dele, do Senhor Jesus, e falar para ele: me ajuda na minha incredulidade. Que essa possa ser parte da nossa oração, quando nós estivermos diante das situações onde está muito difícil da gente seguir adiante, da gente continuar crendo que Deus está ali conosco. Porque a questão, voltando agora à questão do barco, é que Jesus está no barco conosco. E crer no Senhor Jesus é o nosso desafio para que Ele tome conta da situação. Ele pode, Ele disse que pode fazer, e que a nossa participação é de ter fé, é de crer que vai haver a mudança. Eu aqui trago essa palavra com um espírito aberto para também realizá-la na minha vida. Pois crer no Senhor Jesus é uma coisa, crer no poder dele constantemente atuando na minha vida é outra coisa. E a minha incredulidade interfere na operação de Deus. Mas o que eu aprendo lendo a palavra de Deus aqui, que essa incredulidade deve ser levada à presença de Deus, deve ser revelada para que o Senhor me ajude. Então, seja na minha falta de fé, seja ainda mesmo na minha falta de confiança em Deus em algumas situações, seja na minha incredulidade, que Deus seja participante dessa parte da minha vida também. Assim como a gente falou do medo, né? Nós temos medo. E como enfrentar o medo? Confiando em Deus. Como assistir o poder de Deus se manifestando? Assistir o poder de Deus é crendo que Ele vai atuar, que Ele vai mudar a situação. Em algum momento, eu não sei quando. Muitas vezes, para ser sincero, meus irmãos e amigos, o que acontece é que fica parecendo que Jesus continua dormindo no barco. Mas Ele sabe de todas as coisas e espera de nós que nós tenhamos a nossa fé, os nossos olhos, né, mirados em Deus, esperando essa mudança. Porque quando nós não podemos fazer mais nada, quando as nossas mãos já fizeram tudo que estava ao nosso alcance, quando a nossa capacidade já foi toda usada e não há mais nada a fazer, aí resta somente esperar em Deus, que é o tempo difícil, mas que é o tempo da confiança, de manifestar a confiança. Então aqui eu queria fazer uma oração com os irmãos, irmãs, amigos e amigas, para que nós pudéssemos nos colocar na presença de Deus, né? E entregar essa situação. Vamos fazer a oração. Deus querido, Pai amado, na Tua presença nós estamos, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela salvação que recebemos do Senhor Jesus, por aquele sangue que foi derramado para pagar os nossos pecados, todos eles, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias são maiores do que os nossos pecados.
Obrigado porque a tua misericórdia, Senhor, sabe que nós temos medo, sabe que nós temos incredulidade, sabe que nós temos falta de fé. E nessa situação, Senhor, tu nos ama, tu nos acolhe, mas tu esperas que nós tenhamos uma atitude de fé, Senhor, de fé, diante das lutas, diante das dificuldades, para que essa fé seja transformada na tua atuação, Senhor, no teu poder, e que nossos olhos possam assistir, Senhor, a operação do teu milagre nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado pelas nossas vidas. Oh Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos nos nossos medos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a superarmos, ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa cabeça erguida, olhando para o nosso futuro, crendo que tu tens algo de poderoso para as nossas vidas, algo de bom, Senhor, que é da tua vontade. Manifesta, Senhor, nas nossas vidas o teu poder. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, Senhor, e esperamos em ti, Senhor. Esperamos em ti, esperamos a tua mão transformar essa situação que nos aflige, essa situação difícil. E ajuda-nos, Deus, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai, nessa espera que não termina, Senhor. Nessa luta, Senhor, que todos os dias nós acordamos e o cenário ainda não mudou, mas tu estás no barco, Senhor. Nossos olhos se voltam para ti, Senhor, contando contigo, contando com o teu cuidado, contando com a tua atuação, Senhor, pois as nossas forças não são capazes de enfrentar tal situação. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o nosso dia a dia, a vivermos o nosso dia a dia com o pão nosso, que é o nosso sustento, que é a tua palavra, que nos mantém firmes, Senhor. Oh Deus, nós vacilamos, mas tu nos coloca de pé, Senhor. Tu nos coloca de pé. Obrigado, ó Deus, pelo teu sustento, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, queria lembrá-los, de alguns anúncios, de manter a sua fidelidade na entrega dos dízimos, ofertas e campanhas. Queria lembrá-los também de não perder na próxima quarta-feira a continuação da série As Grandes Orações de Jesus, com o bispo Tito Oscar. Continuem também participando das nossas redes sociais e inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Eu quero desejar a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.